contando realmente da atualidade, eu me dedico hoje, faz os últimos 7 anos, mas mais contundentes, os últimos 5 anos, a uma escola aqui no sul, em Guaporé, que eu moro na Serra Gaúcha, né? Uma escola para adultos e crianças, a gente fala assim. E nossa perspectiva é trabalhar muito as famílias, pais, mães, avós, vovós responsáveis pelas crianças. E de uma maneira assim, a gente tem a ideia não é de educar adultos, mas de prover um lugar onde os adultos podem se trabalhar a si mesmo. Vamos dar as palavras autoconhecimento, cura, que eu tenho muito cuidado com essa definição. E as crianças, a gente, num maravilhoso efeito colateral do adulto que está olhando mais para si as suas frustrações, o peso que colocaram nele, a sua relação social, empresário, empresário, cidadão, cônjuge, principalmente a sua criança interior, a sua criança ferida, as suas emoções contidas da primeira infância, da segunda infância, da adolescência. O adulto que está fazendo esse movimento, que a quarentena está ajudando muito, né? Isso, sem dúvida. Eu acredito que há uma tendência de deixar as crianças em paz. E deixar as crianças em paz não é deixá-las necessariamente soltas, abandonadas, nem demasiado que façam tudo o que querem de maneira, não sei, anárquica, porque às vezes pode conectar com isso. Deixar em paz é simplesmente isso, deixar em paz. Deixá-las ser quem elas são, não é fazer o que elas querem. Isso é bem importante, deixar bem claro uma divisão, uma separação quanto a isso. Divisão é uma palavra que até me choca. Mas sim, Tra- ser quem ela é muito mais importante e até mais desafiador do que fazer o que ela quer. Porque fazer o que ela quer é uma energia até anárquica, na minha opinião. Não tenho nada contra o anarquismo, mas não é o caso. Eu remeto muito a um senso de responsabilidade e noção de onde você está em qualquer contexto, né? Então, eu me dedico. Eu comecei a Só escola, cortar resultado um de. pouquinho, Thiago. Tá, deu uma Pronto, trancadinha. voltou. Tá. Eu recomecei a escola, resultado de uma viagem pelo mundo, que era uma viagem interna. Eu vendi minhas coisas com 30 anos de idade. Dei tudo de presente, coloquei assim, a minha cabeça era bem pragmática. Eu vou ver o que eu consigo de grana vendendo as minhas coisas e vou ver quanto tempo eu consigo reconquistar a minha liberdade. Não é romano a receita de bolo, não é um conselho de vovô para a vida. Alguns eu posso dar brincando com vocês, no sentido, quando eu falo brincando é que eu quero tirar o peso, né? Uma coisa leve, mas a única coisa que me permite falar que eu vendi tudo e fui morar na Ásia dessa maneira que pode parecer estranha é que eu sei o começo, assim, como todo mundo que deve ter conquistado coisas e batalhado na vida, eu saí do zero, 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 expulso de casa e tive facilidade com computadores. Tomei uma decisão que é uma das coisas mais paradoxais também, que eu não acabei não estudando, não fiz o ensino médio e hoje, né, trabalho numa ONG, numa associação que expressa uma escola e por decisão na minha adolescência de me focar com computadores, eu acabei podendo ter uma certa estrutura profissional que lá perto dos 30 anos eu disse, ok, eu não vou chutar o balde, eu vou fazer as coisas mais organizadas que eu puder, mas é momento de eu me escutar. O Thiago, pai de família, o Thiago, empresário, o Thiago, prodígio com os computadores. Dei mão para ele, muito obrigado, dá aqui um abraço, mas eu não quero passar pela vida sem experimentar outras possibilidades. E eu vou pagar o preço. E o preço, tá, pessoal, isso é bem importante. Para mim, na minha vida, o meu script de vida, ele teve seu preço, ele é caro. Julgamento, se afastar de quem às vezes a gente acha, pô, que eram pessoas, irmãos de alma, e aí não é necessariamente, sem, tá tudo certo, são movimentos naturais, né? Então eu fui morar no Butão, que é um país lá na cordilheira do Himalaia, perto do Tibete, do Monte Everest, para trabalhar como voluntário do governo gratuitamente. Eu queria fazer um trabalho voluntário e ficar um tempinho comigo nas montanhas. Depois disso, eu segui viajando pelo mundo para escutar o Thiago adolescente, que tinha um monte de sonhos,
vontade de conhecer lugares e eu resolvi muita pendência com ele. Tem um monte ainda, tá? Não cheguei a lugar nenhum. Mas algumas pendências com o Thiago de 14, 15 anos, que era dono de casa, de avental, que eu fazia comida, rezava para que o meu pai não reclamasse do sal, porque se ele reclamasse do sal, não ia ser apenas uma reclamação, né? Ia ser forte o negócio com violência, ou de qualquer outra coisa, se os sapatos não estavam um do lado do outro, né? Então eu viajando pelo mundo depois do Butão, eu tive uma conexão, uma simbiose muito grande com o meu ser que ficou retraído, 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 dono de casa, não saía, não fazia festa, não ficava com meninas, não bebia, não fazia nada, e eu precisei dar uma experimentada nessas coisas assim para eu equalizar essa energia. Um dia eu cheguei em Cusco, no Peru, conheci uma escola, fui fazer voluntariado, não tinha nada a ver com a educação. Fui fazer voluntariado para poder ficar em Cusco, que eu gostava, né? Gostei de Cusco e gostava da vibe do voluntariado. Esse voluntariado, diferente do Butão, que não foi de computação, foi sendo. Educador é muito forte eu falar. Ficar com as crianças na escola, brincar, ensinar elas o que eu soubesse, né? E aí eu disse, tá, eu vou voltar para o Brasil e fazer uma escola bem maluquinha que inspire as outras escolas da região, do país, do mundo, não no sentido de brindá-los com uma metodologia, uma pedagogia, mas que inspire que, para mim, educação não é o início da solução dos problemas. É isso que eu queria conseguir ser claro ao explicar o que eu sinto, porque é bem importante. Eu não conecto com o clichê até político de a educação é o futuro do Brasil, do mundo, só a educação transforma o mundo, porque ela é tão, tão, tão sedimentada que a gente nem conecta para olhar, assim, olhar bem claramente o que que é isso, né? A minha perspectiva de educação é que ela é um efeito, ela é uma expressão do adulto, não quero falar presunçosamente, mas o adulto que está no processo de autoconhecimento, de mais consciência da sua existência, tende a expressar uma outra relação com as crianças. Nós chamaríamos de educação. Então, a educação não começa a resolver o mundo. A educação, para mim, é uma expressão do mundo já melhorado. Porque adultos mais maduros espiritualmente, não no sentido de um ou outro na Terra, nós com mais tempo de sol, o Sol tem 4,5 bilhões de anos. Se ele durar mais um bi, nós vamos melhor, porque nós vamos evoluindo como espécie, como civilização e como sociedade. Aos trancos e barrancos, mas vamos. Então, eu não tenho dúvida que uma das métricas do IBGE cósmico, do Datafolha cósmico, vai vir fazer uma pesquisa como é que estamos indo na Terra. Um é a educação. Como esses seres bípedes, com tronco ereto, como é que eles se relacionam com os filhotes dele? Vamos ver. Se está cada vez melhor, eu sei que nós estamos indo bem, né? Então eu comecei a escola é gratuita, a gente não cobra mensalidade, mas cobra envolvimento das famílias, e o meu papel é levar a mensagem da escola por aí, com palestras, com entrevistas, para a gente conseguir mais apoiadores, patrocinadores, investidores sociais, e esse é o trabalho que eu tenho feito. Acredito que foi por aí que a gente se conectou, né? E eu tô nessa, aos meus 30 e tantos anos já, logo, logo, logo bato nos 40. Espero viver aqui mais 40. Eu quero ir embora mais ou menos com 80. Parece estranho dizer assim, não é nada, não quero ser nefasto, né? Mas eu escutei uma vez de um amigo de um mestre que eu considero que era importante você dizer para o universo até quando quer, para ele se organizar. Então, assim, de minha Ah, parte, com meu pai muita faz honra, isso. para mim, acho que Sim. mais 40 anos, que eu conto em dias, são mais ou menos uns 18 mil amanheceres. Hoje eu vi o entardecer e a Estação Espacial Internacional passou aqui em Guaporé, em cima, não em Guaporé, no sul, né? Ah, que coisa linda. Bom, eu tenho mais umas 18 mil noites desse tipo. E, e o meu combinado comigo mesmo agora, me apresentando ainda mais profundamente para vocês, eu quero caprichar esses 8 mil dias que faltam e ir embora elegantemente. Elegantemente, sempre que eu falo, sempre o que me vem é do Flamingo, que ele caminha com muita elegância, sabe? Então eu quero. Não vinculem elegante com moda, com bolsa, Louis Vuitton.